Olá, queridos, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu estou aqui para tratar de dois assuntos importantes. O primeiro deles é vencendo a manipulação e a intimidação, e depois eu quero falar sobre o líder e a autoridade. A primeira aula sobre manipulação e intimidação, eu quero ler um texto, está no livro de Efésios capítulo 6, versículo 12, declara para nós: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós falamos sobre vencer a manipulação e a intimidação, essa é uma tentação muito presente na vida daquele que lidera outras pessoas, daquele que ministra para outras pessoas. Eu costumo dizer que, com medo, culpa e ganância, você consegue convencer as pessoas a fazer praticamente qualquer coisa. Principalmente porque nós, na posição de ministros do Evangelho, as pessoas elas nos veem como uma coisa assim quase celestial e elas esperam de nós um posicionamento e uma palavra da parte de Deus. E é muito tentador que nós tentemos por nós mesmos, seja por alguma técnica, seja por alguma ideia, nós tentemos convencê-las de fazer algo. Por culpa, medo e ganância, você consegue corromper a verdade do Evangelho. Por exemplo, eu poderia dizer que para alguém se tornar uma pessoa melhor, ela deveria pensar o quanto ela tem falhado, o quanto ela tem errado, o quanto ela não é merecedora, o quanto ela é responsável pelos seus próprios erros. O quanto ela poderia vir mais à igreja e não vem, ela ora tão pouco, ela se esforça tão pouco, ela tem tantos defeitos de caráter, e ela deveria se comprometer mais com a igreja, se comprometer mais com a sua família, trabalha a culpa no coração dela. Eu posso trabalhar com medo e dizer que se ela não se converter, ela vai para o inferno. Se ela não se converter, Deus pode punir ela. Se ela não se converter, Deus pode matar um filho. Deus pode fazer ela perder o emprego, Deus pode colocar na miséria. Eu posso fazer com que ela tente mudar por causa do medo. E eu posso também trabalhar nela a ganância. Se você mudar, Deus vai te dar algo em troca. Se você der isso, Deus vai fazer aquilo, você não quer crescer, você não quer prosperar, você não quer ter mais do que as outras pessoas. Isso é uma manipulação. Nós precisamos compreender que esse texto que nós lemos no livro de Efésios, ele declara que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Nós não trabalhamos nessa dimensão natural. Nós trabalhamos nas regiões celestiais. E o único que tem poder de convencimento sobre a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos respeitar este processo. Todos nós temos um processo de mudança. Alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais demorados. Mas quando você vai direcionar alguém para fazer algo, você não pode esperar que aquela pessoa mude porque você está dizendo para ela mudar. Por muitas vezes, em algumas pessoas que eu acompanho, que eu discipulo, eles dizem: pastor, me diz o que o Senhor quer de mim. Me diga o que eu tenho que fazer. Mas a pessoa ela precisa ser a melhor versão do que ela pode ser hoje. Porque ela tem que trabalhar, como as Escrituras dizem, para agradar a Deus e não aos homens. Então ninguém pode mudar por causa de mim ou por causa de você. A transformação que a Bíblia declara que é o arrependimento, ela é feita à luz da presença de Deus. À luz de tudo aquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. Por exemplo, se você, vamos supor que você tem uma dívida, e você tem o hábito de fazer algumas dívidas, você tem o hábito de pegar dinheiro emprestado, e uma dessas pessoas de quem você pegou esse dinheiro emprestado, ela vem te cobrar na porta da sua casa. E quando ela vem te cobrar, ela puxa uma arma, e ela aponta a arma para você e diz: eu quero que você pague o que você está me devendo. E você diz: não, eu não tenho dinheiro, eu estou muito endividado. E a sua mãe, escutando aquela conversa, ela vem até a porta e ela entra na sua frente. No momento que ela entra na sua frente, essa pessoa que veio te cobrar, ela aperta o gatilho e ela acerta esse tiro no peito da sua mãe e a sua mãe cai morta
ali na sua frente. Esse cobrador olha para você e diz: agora a dívida está paga, não precisa me pagar mais, está tudo certo. Eu pergunto para você, no outro dia, você sairia de casa e você faria uma outra dívida? Pois bem, quando nós entendemos que Jesus Cristo fez isso por nós, que Jesus Cristo ele pulou na frente da bala e queria nos matar, é por causa dessa compreensão que a nossa vida ela muda completamente. E nós decidimos servir aquele que transformou a nossa vida. Mas ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Nós precisamos discernir o processo de arrependimento que cada pessoa vive. Cada um tem um processo. As coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas acontecem na forma de Deus. Em outro texto bíblico, Jesus ele vai orar por um homem cego, e quando Jesus ora por ele, diz: como você está? Ele diz: eu vejo as pessoas andando como árvores. Esse é o grande problema de muitos cristãos. Ele enxerga as pessoas como objetos. Ele exerce a sua autoridade em forma de manipulação e ele entende que Deus entregou para ele um poder sobre pessoas. Ele trata pessoas como coisas. Ele acaba usando as pessoas. Mas as pessoas nós apenas discipulamos. As pessoas elas não podem ser tratadas como objetos. E quando aquele homem declara: eu vejo as pessoas como árvores, Jesus diz: não, vem para cá que eu vou orar para a gente consolidar aqui esse processo de cura, para que você possa ver as pessoas como elas realmente são. O livro de 1 Samuel 15, 23 declara: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então a rebelião, que é um processo de manipulação, o porfiar, que é esse processo de barganha, a iniquidade, que são os pecados que não encontram um lugar de arrependimento, tudo isso precisa ser tratado, para que o relacionamento que nós temos com Deus, e principalmente com as pessoas que nós temos cuidado, ela seja um relacionamento sincero, ela seja um relacionamento direto e ela seja um relacionamento real. Nós precisamos nos preservar de manipular e intimidar as pessoas por causa da posição que nós estamos. Quando a Bíblia fala sobre fazer discípulos, o único discípulo que nós podemos fazer, ele é um discípulo de Cristo. Ninguém tem um discípulo próprio no sentido de que eu faço o que eu quiser com o meu discípulo. Quando João Batista cuidou de vários homens e formou ali a sua equipe, quando Jesus passa e os seus discípulos eles vão atrás de Jesus, ele não fica contrariado, ele não fica triste, porque ele sabe que o único que é capaz de edificar a igreja é Jesus Cristo. A Bíblia declara, por exemplo, que há uma árvore que não dá frutos, há uma árvore que está passando por dificuldades, e quem vai tratar essa árvore é o jardineiro. Quem vai determinar que aquela árvore tem que ser cavocada ao redor, tem que ser tratada as raízes, quem vai determinar que aquela árvore tem que ser tirada de lá e colocada em outro lugar é o jardineiro. Jesus declara que muitos vêm em nome dele dizendo ser ele próprio. Como é que funciona isso? Líderes que determinam com quem que a pessoa pode casar, com quem que ela pode namorar, onde ela pode trabalhar. Líderes que determinam como deve ser a rotina da outra pessoa através da manipulação e da intimidação. O espírito de uma liderança saudável é amor e serviço. Jesus ele nos ensina a amar as pessoas. Jesus ele nos ensina a servir as pessoas. O maior em nosso meio não é aquele que tem o maior resultado, não é aquele que tem o maior número, mas maior em nosso meio é aquele que tem a maior capacidade de servir. Cristo declarou que o maior dentre nós seja aquele que mais serve as outras pessoas. O serviço, aquilo que nós realizamos no oculto, o preço que nós pagamos, que muitas vezes humilha a nossa vida, constrange a nossa vida, é o necessário para que haja um espírito saudável na nossa liderança.
Uma das falhas que existe dentro da nossa teologia evangélica, dentro da doutrina de muitas igrejas e até mesmo em algumas pregações que é utilizado no meio protestante, é a questão de cobertura. As pessoas entendem que porque estão debaixo de uma igreja, estão debaixo daquela cobertura, porque estão em um GR, estão debaixo da cobertura daquele GR, mas essa terminologia ela é muito confusa, por quê? Porque ela não é bíblica. Jesus nunca nos ensinou a sermos cobertura de ninguém. Jesus sempre nos ensinou a sermos o quê? Alicerce. E o alicerce ele está embaixo. O alicerce ele é o início, é o que propaga, é o que edifica. O alicerce é as pessoas crescendo através da sua vida. A cobertura ela dá uma sensação de poder, ela dá uma sensação de responsabilidade, de proteção, mas a nossa posição como servos o maior é aquele que mais serve. Jesus declarava, eu sou mestre, vocês dizem que eu sou mestre, mas eu acabei de lavar os pés de todos vocês. E Cristo ele indaga para ele ter certeza que os seus apóstolos absorveram aquele ensino e ele diz, vocês compreenderam aquilo que eu fiz? Vocês compreenderam aquilo que eu realizei? Isso é chave para o seu crescimento espiritual. Entender que você só vai se frustrar com o seu chamado quando você entende que o seu chamado é para você. O seu chamado ele não é para você. O seu chamado ele é para as outras pessoas. E você presta conta diante de Deus, como aquele que presta conta das almas das pessoas que estão ao seu redor para Deus. Cristo estava ali o tempo inteiro. Pai, aqueles que o Senhor me deu, eles estão aqui. E Jesus respeitou o processo daqueles homens que caminharam com ele, vindo de lugares diferentes, forjados em uma cultura diferente. Aquele processo ele foi respeitado para que haja um trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas. Para que haja um trabalhar de Deus. Deus ele precisa estar trabalhando na vida de todas as pessoas. Todos nós somos ministros, todos nós somos líderes no Evangelho do nosso Senhor. Mas cada um de nós tem um processo para compreender isso. Um processo de cura, um processo de libertação, um processo de perdão. É fundamental que amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor crie um ambiente saudável para que os discípulos de Cristo que nós temos cuidado, para que eles possam crescer. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, declara: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um despenseiro da graça de Deus. Você vai na despensa e você sabe como servir aquele alimento. Jesus ele é o pão da vida e você está servindo ele na mesa. Mas você precisa de um dom chamado discernimento de espírito, que é você discernir o como realizar aquilo no mundo espiritual. Existem pessoas que você vai cuidar um pouco mais de longe, pessoas que não precisam tanto desse contato pessoal, pessoas que você vai cuidar via telefone, via WhatsApp, pessoas que às vezes você passa uma semana e você trocou só uma mensagem com ela. Existem pessoas que você tem que conversar todo dia, pessoas que você não pode se distanciar ou elas vão esfriar espiritualmente. As pessoas elas são diferentes. Os processos pelo qual nós trabalhamos na vida das pessoas também são diferentes. Mas não faça na força do braço. Não use manipulação, não use intimidação, não use princípios seculares. Não use aquilo que tem entrado em nosso meio hoje, a questão do coach, a questão da hipnose, a questão dessa força intencional. Saiba que a melhor intenção que existe na igreja é a intenção do Espírito de Deus. A Ele cabe todas as coisas. E o processo dele, ele precisa ser respeitado em cada um de nós. Ele precisa ser respeitado em cada um de nós. Desculpe. Quando Deus leva você para um ministério, o seu objetivo é que você sirva as pessoas, submeta-se ao seu líder e permita que ele o ajude a achar o seu lugar. Cada pessoa tem um lugar e você tem que ser tão bom quanto Deus te chamou para ser.
Não adianta, através da pressão, você pegar uma ferramenta, por exemplo, uma chave de fenda, e você teima que você quer pregar um prego na parede com a chave de fenda. Então você tem que pregar um prego na parede com um martelo. Deus ele tem trazido ao seu redor, no seu GR, nos seus discipulados, uma diversidade de partes do corpo de Cristo. Você precisa conectar essa pessoa ao corpo de Cristo e ajudar ela a cumprir o seu papel, ajudar ela a encontrar o seu lugar. Busque o seu dom, busque a identidade ministerial. No tempo certo, Deus ele revela a posição adequada, não só para você, mas a posição adequada para as pessoas que Deus tem trazido. Eu tenho percebido em todo esse período que eu tenho pastoreado a igreja, que nós devemos receber as pessoas, respeitar esse processo do Espírito Santo, mas entender que não há acaso no mundo espiritual. No momento certo, essas pessoas elas vão se encaixar no lugar certo. Pessoas que Deus traz e precisam passar por um processo de perdão, de cura, de libertação, precisam ser amadas, precisam ser compreendidas, precisam ser aceitas e que em pouco tempo se tornam um ministro de louvor-chave, alguém que vai cuidar da mesa de som, alguém que vai cuidar da porta da igreja, alguém que vai dar aula no ministério infantil. Quando as pessoas veem essas pessoas ocupando essas posições com excelência, elas dizem, que maravilha, né? Parece que a pessoa veio pronta, mas não. Aquela pessoa ela precisou ser discernida espiritualmente, precisou ter o seu processo respeitado espiritualmente, e a partir daquele momento, com esse trabalhar de Deus, ela vai naturalmente se encaminhando para frutificar segundo a sua espécie. Lá no jardim do Éden, quando Deus ele planta as árvores, ele determina que cada árvore daria um frutificar conforme a sua semente. Um frutificar conforme a sua semente. Existe uma unção sobre a sua vida, existe uma unção sobre as pessoas que têm caminhado com você. Então é fundamental que nós respeitemos esse processo, que elas venham a frutificar algo que agrade a Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo assunto que nós vamos tratar na aula de hoje é sobre o líder e a autoridade. Talvez um dos assuntos mais polêmicos em relação à igreja seja essa questão de autoridade. Porque tudo aquilo que Deus faz, ele constitui debaixo de autoridade. E a autoridade é a forma que o Senhor utiliza para promover e para abater pessoas, para abençoar e para disciplinar. Romanos capítulo 13, versículo 1, um versículo fundamental para a vida cristã, declara: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A gente vê nesse texto que Deus ele não só se manifesta através das autoridades, mas o que Deus está dizendo é: todos os que ocupam posição de autoridade por mim foram colocados. Como igreja, a nossa responsabilidade é discernir espiritualmente a questão da autoridade. Posso dar um exemplo muito prático, é a questão da política. O que a Bíblia declara? Ore por todas as pessoas que estão em posição de autoridade para que elas tenham paz. No Brasil, isso no meio cristão é muito difícil, porque a sensação que nós temos por ser um país democrático é que a gente tem que ficar ali cobrando, a gente tem que ficar ali, se não der certo, daqui 4 anos eu troco, a gente tem que ficar ali pressionando, a gente tem que ficar ali combatendo, a gente tem que ficar ali denunciando, cada um tem um partido, cada um tem um candidato. E é muito fácil nessa linha se perder, nós não discernimos espiritualmente que cada presidente da república cumpre um propósito, cada deputado, cada prefeito, a partir do momento que alguém foi eleito e colocado em uma posição de autoridade, o que a Bíblia declara é: ore. Não que você não possa se manifestar, criticar, discordar, mas a Bíblia diz: ore. A nossa responsabilidade como igreja é orar para abençoar e discernir espiritualmente o que Deus deseja comunicar para nós através dessa autoridade. Afinal, a própria Bíblia vai afirmar que nós temos os líderes que nós merecemos, no sentido de que todas as pessoas que um dia ocuparam uma posição de autoridade sobre as nossas vidas, elas cumpriram um papel que precisava ser cumprido. Você tem
o líder de GR que você merece, o supervisor de GR que você merece, o líder de ministério que você merece, você tem o pastor que você merece, os professores que trafegam sobre a nossa vida, em escola de princípios, em escola de servos, tudo aquilo passa por um crivo divino. Deus declara, ninguém vai alcançar uma posição dessa se não for através de mim. Há um propósito da parte de Deus em estar colocando pessoas sobre as nossas vidas para nos transformar, para nos quebrantar, para nos ensinar, para trazer em nós, manifestar em nós o princípio da honra, o princípio da obediência. Todas as pessoas que passam sobre a nossa vida, elas cumprem um propósito. Qual é a dificuldade em nós, muitas vezes, com a questão da autoridade? É porque assim, a gente fica lá, mas eu não concordo. Mas eu acho que eu sei mais do que aquela pessoa. Eu acho que eu sou mais experiente do que aquela pessoa. Mas a posição de autoridade, o fato dessa pessoa ser maior do que você, não quer dizer que ela seja mais importante do que você. Mas que naquele momento, ela vai cumprir um propósito sobre a sua vida. Quando Jesus foi confrontado e perguntado, Jesus, você está debaixo da autoridade de quem? E Jesus imediatamente responde que ele está debaixo da autoridade de João Batista. Agora, quem é mais importante? Jesus ou João Batista? Obviamente que é Jesus. Obviamente que Jesus é muito mais importante que João Batista. Mas ele veio e ficou debaixo da autoridade de João Batista. Só iniciou a sua vida ministerial a partir do momento que João Batista encerrou a sua vida ministerial. Então não é porque você está abaixo de uma pessoa que essa pessoa é mais importante do que você. Você precisa respeitar aquele processo, porque você está sendo desenvolvido. Você está sendo desenvolvido ministerialmente por aquela situação. As situações muito interessantes que acontecem ministerialmente, por exemplo, meu professor da escola de servos foi o Daniel Baldo, que passado alguns anos ele se tornou evangelista da igreja de Florianópolis que eu pastorei. Então, por um momento ele cumpriu um propósito estando sobre a minha vida como professor, e depois, passado alguns anos, se cumpriu um outro propósito de eu estando sobre a vida dele como pastor dele. Outro exemplo, pastor Rafael Manfredini, ele foi meu professor da escola de líderes. E passado alguns anos, quando nós pastoreávamos a igreja da Barra e nós precisávamos sair, nós trouxemos o Rafael, que até então não era pastor, para conhecer a igreja, para ministrar na igreja. Nós ensinamos ele em relação à igreja, e quando nós saímos para pastorear a igreja de Florianópolis, nós colocamos o pastor Rafael como nossos, o pastor Rafael, a pastora Jussara, como nossos substitutos. Então perceba como durante um período do nosso ministério houve um propósito dele estar sobre a minha vida, e passado algum tempo eu estava sobre a vida dele, e quem ganha com isso? O reino de Deus. Quando nós nos submetemos, nós respeitamos esses processos. A autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas sempre exerce algo absoluto, que não pode ser contestado aos olhos naturais. A Bíblia diz que a rebelião, que é o não se submeter às autoridades que estão sobre as nossas vidas, ela é igualado ao pecado de feitiçaria. É igualado ao pecado de feitiçaria. Porque isso é você se rebelar e você trabalhar para o diabo, é você não se submeter à vontade de Deus. Aí fica essa história, mas eu não concordo, mas isso não é certo, mas tem coisas erradas, isso é irrelevante. A autoridade que está sobre as nossas vidas não diz respeito ao que eu acho ou ao que eu penso, mas diz respeito àquilo que Deus tem para mim naquele momento e o que Deus deseja desenvolver de mim naquele processo. Perceba que Jesus, ele congregou num sistema, um dos sistemas mais religiosos, mais corruptos, mais caídos de todos os tempos. E em momento nenhum ele disse, então eu não congrego mais, eu vou para outra igreja. Eu não congrego mais, eu vou ficar desigrejado dentro de casa. Ele estava presente, ele era submisso àquela situação, ele assistia os cultos, ele ministrava dentro das sinagogas. Alguém que respeitava o processo de autoridade, curava o enfermo e dizia, vai dar o seu testemunho para o sacerdote.
alguém que respeitava o processo de autoridade. Você está onde você está porque você cumpre um propósito divino. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda. Há um processo chamado submissão. O que quer dizer submissão? Submissão é sub, que é de baixo, a uma outra missão. Quando você se submete a alguém, você está se submetendo a um propósito. Um propósito que não é seu, um propósito que é divino. E você se submete àquilo, você se permite crescer naquele período, debaixo da autoridade daquela pessoa. Quando alguém é submisso, é alguém que tem um coração quebrantado e que ele se permite ser colocado abaixo de outra pessoa. Toda falta de submissão sempre vai gerar uma queda. Toda falta de submissão sempre vai gerar um pecado. Porquê da autoridade? Aquela pessoa ela cumpre um propósito na minha vida. O porquê da submissão? Porque eu estou debaixo de uma missão divina, de uma missão celestial, de uma missão espiritual, e eu vou me submeter àquilo que Deus tem para mim. Todo trabalho tem que ser prestado em obediência. Deus coloca Eva em submissão a Adão. Olha como a questão da autoridade é importante. Quando Deus ele fala para Adão todas as instruções em relação ao jardim, Eva não existia. Eva ainda estava oculta em Adão. Então todo o direcionamento que Deus dá em relação a Adão a não comer o fruto, todo o direcionamento que Deus traz para Adão em não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, foi só para Adão. E quando Eva é colocada em submissão em relação a Adão, Deus, olha como é importante o princípio da autoridade. Deus ele criou o jardim no sentido de que Adão agora, que tinha autoridade sobre Eva, deveria instruí-la e conduzi-la dentro daquelas normativas. Deus ele não repetiu para Eva as instruções que haviam sido dadas para Adão. Mas nós vemos ali uma diferença, uma falta de zelo e uma dificuldade de Adão de replicar para Eva exatamente o que Deus havia falado. Porque, por exemplo, Deus falou para Adão que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Quando Eva vai conversar com Deus, ela diz que a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz para Adão que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva diz para Deus que ela não poderia nem tocar naquela árvore. Então as instruções elas já foram ali corrompidas. Elas já foram corrompidas. Olha a importância, a expectativa que Deus tem para uma pessoa que está debaixo de autoridade. Que ela trabalhe em obediência. Que ela esteja completamente comprometida àquelas instruções. Muitas pessoas elas estão comprometidas a fazer apenas aquilo que elas gostam, apenas aquilo que elas entendem, apenas aquilo que elas confiam. Mas em relação à presença de Deus, o nosso compromisso ele precisa ser absoluto. O nosso compromisso precisa ser absoluto. Certo ou errado está nas mãos de Deus. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas mais saem da igreja, porque eu vi algo errado, porque aquilo não está certo, eu não concordo com aquela visão. Mas eu pego, por exemplo, a situação de Moisés. Havia uma lei sobre o povo de Israel, que eles só poderiam se casar com pessoas de Israel. E Moisés ele casa com uma mulher cuxita, uma mulher da Etiópia, uma mulher de cor, uma mulher de pele negra. Então entenda que no meio de 2 milhões de pessoas, havia uma apenas de cor de pele diferente, costumes e hábitos diferentes de outro lugar. Aquilo gerou um princípio de rebelião. E Arão e Miriam, que eram os copastores de Moisés, ficavam ali, Deus fala com a gente também, Deus está em todos os lugares, isso está errado, é óbvio que está errado, Moisés está em pecado, a gente precisa fazer algo, vamos tomar o poder. E quando eles fazem aquela reunião para tomarem o ministério de Moisés, Deus desce. Leva todos eles para fora do arraial e diz, com Moisés trato eu o coloquei na posição de líder. Deus diz, sim, eu falo com vocês, eu ministro sobre a vida de vocês, vocês têm a revelação da minha palavra, mas vocês só serão líderes no dia que eu disser que vocês têm que ser líderes. Com Moisés trato eu. E Deus ele lança lepra, lança uma praga sobre eles.
Porque Deus ele trata diretamente com a autoridade. A Bíblia declara, o líder, o pastor, ele presta conta diante de Deus, de todas as almas que ele cuida. Ninguém tem que ficar supervisionando. Não é uma questão de certo ou errado. Porque Deus declara, minha é a vingança, minha é a justiça. Sou eu que dou a paga. Deus não tratou com Moisés? Tratou. Levou ele acima do monte, fez ele ver a terra da promessa e disse, você está vendo a terra da promessa, mas você não entra. Com o líder, Deus ele trata diretamente. Com o líder, Deus ele trata diretamente. Não é a situação antiga, tinha um ministério muito grande antigamente, por uma questão de respeito, eu não vou falar o nome, mas eu sei que a maioria de vocês conhece a história. Tinha um pastor muito grande, que era de um ministério que era referencial no Brasil. Esse pastor foi fazer uma viagem para o exterior e ele colocou dinheiro dentro da Bíblia. Ele fez um recorte na Bíblia do tamanho do dinheiro e ele colocou dinheiro dentro da Bíblia para viajar sem precisar pagar os devidos impostos e taxas, para que ele pudesse, enfim, fazer compras no exterior. E ele fez isso. Querido, entenda que no meio de tantas pessoas que circulam no aeroporto, poucas pessoas são realmente revistadas. E talvez se você viajar com uma Bíblia daqui para os Estados Unidos, dificilmente você vai chegar ali na alfândega e alguém vai pedir para abrir a sua Bíblia. Pois de fato, passaram as pessoas, chegou na vez dele, o fiscal ali da alfândega olhou para ele e disse, me dá aqui a tua Bíblia. Quando ele abriu, estava o dinheiro dentro e aquilo se tornou um grande escândalo na nossa nação. Hoje ele permanece como um grande pastor, o ministério ele sofreu um impacto muito grande, mas continua crescendo e ganhando vidas. Mas a prova de que muitas pessoas passaram ali, talvez até com outras coisas ilegais, mas que aquele homem foi abordado ali pela Polícia Federal e foi detido e teve que responder um processo em relação a isso, é Deus. Deus ele trata direto com a autoridade. Deus ele trata direto com esse tipo de situação. Algumas lições importantes em relação à obediência. Primeiro, tenha um espírito de obediência. Deixa eu te ensinar algo. Quando uma pessoa que está acima da sua vida, não só a gente tem o costume de separar, né, ministerial, trabalho, secular. Se você entregou a sua vida para Jesus, tudo é espiritual, querido. Sua vida ministerial diz respeito à sua casa, aonde você trabalha, à sua igreja. Todas as vezes que alguém em posição de autoridade pedir algo para você fazer, diga sim, Senhor. Todas as vezes que o meu pastor ele diz algo para mim, eu digo sim, Senhor. Ah, mas se o pastor Marco me mandar para a China hoje, sim, Senhor. Ah, mas se o pastor Marco pedir para mim mudar de cidade, sim, Senhor. Mas se o pastor Marco pedir para mim assumir outra igreja, sim, Senhor. Ah, mas e se for difícil? E se não tiver recurso? E se a mulher não gostar? E se for complicado para a filha mudar de colégio? Mas se vocês já estão super acomodados? Qualquer coisa que ele pedir para mim é sim, Senhor. Porque a obediência, ela precisa passar por um crivo de prática. A obediência, ela tem que ser praticada. Quando nós passamos a tentar discernir, entender, compreender o que as pessoas estão pedindo para nós, para depois executar, nós saímos da posição de cumpridores daquela regra e nós passamos a ser juízes daquela regra. Te dou esse conselho. Essa palavra um profeta trouxe para mim. Quando eu estava no início do meu ministério, ele falou, todas as vezes que Deus pedir algo para você, diga sim. E aquilo para mim foi uma mudança radical. E trouxe um crescimento explosivo e muito rápido na minha vida ministerial. Porque eu passei a identificar a quantidade de vezes que Deus pedia para mim fazer coisas. E eu ficava ali relutante, eu perguntava para outras pessoas, eu tentava avaliar se estava certo ou se estava errado. Mas todas as vezes que Deus pedir algo para você, diga sim. Tenha um espírito de obediência. O que é um espírito de obediência? É você receber essas instruções de forma espiritual. Faz parte do seu propósito obedecer. Tem uma predisposição para receber com alegria tudo aquilo que Deus pedir para você fazer. Importa que aqueles que sirvam a Deus, aqueles que adoram a Deus hoje, o adorem em espírito e em verdade. A sua obediência hoje, ela ativa uma bênção espiritual sobre a sua vida, portas espirituais. Quando nós dissemos sim para algo aqui na terra, a Bíblia diz, tudo que nós ligamos aqui na terra está ligado aos céus.
E aprenda a exercer a autoridade concedida. Deus te colocou em posição de autoridade, exerça essa autoridade. Ah, mas como é que eu faço para pedir? Eu não sei se as pessoas gostam de mim, eu não sei se eu posso pedir aquilo para elas. Pastor nunca escolhe ovelha. Isso é algo que eu aprendi cuidando de pessoas. Pastor nunca escolhe ovelha. Eu nunca posso... Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu assumi um trabalho de outro pastor. Tinha uma certeza no meu coração. O trabalho mais difícil que eu teria no começo era mandar embora as pessoas que não seriam minhas. Por quê? Porque elas foram ganhas e discipuladas por outro pastor. Era natural que durante ali um processo de semanas e de meses, eu fiz muita força para acelerar esse processo, as pessoas que não gostavam de mim, que não queriam escutar minha voz, não queriam escutar as minhas transmissões, elas iam sair. Não queriam escutar minha palavra, os meus discipulados, não queriam escutar aquilo que eu estava transmitindo, elas iam sair. Porque pastor não escolhe ovelha. A minha vontade é que todas elas ficassem. A minha vontade é que nenhuma delas fosse perdida, mas a gente nunca consegue agradar todo mundo. Pastor não escolhe ovelha. É a ovelha que escolhe pastor. Jesus declarou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, elas me seguem. As suas ovelhas são aquelas que ouvem a sua voz. As suas ovelhas são aquelas que te seguem. Então assim, pastor não escolhe ovelha. Ovelha escolhe pastor. Agora, se uma ovelha te escolheu, ela vai te obedecer. Se uma ovelha te escolheu, ela precisa estar debaixo de instrução. Ah, como é que eu sei quem caminha comigo? Dê uma direção. Dê uma direção. Eu te dou um conselho. Eu faço algo até hoje. Quando eu vou fazer um propósito de oração no monte, eu só aviso. Eu só aviso. Ninguém tem que ir. Quando eu faço o propósito de ficar 3 dias em consagração na igreja em jejum, eu convido. Ah, mas e quem não for? Eu não falo nada. Não critico, não cobro. Eu tenho combinado com todos os evangelistas da igreja. Se você não for no culto, não me avise. Entende? Não fica mandando mensagem para mim de, pastor, eu tô doente, eu tô no compromisso, eu tô no aniversário, eu tô alguma coisa. Não fica mandando, porque eu não quero que ninguém que caminhe comigo pense que eu estou obrigando eles a fazer algo. Se eu sou o pastor deles, é natural que eles me ouçam e eles estejam onde eu estou. Eles tenham prazer em ouvir os cultos, eles tenham interesse na mensagem, eles sejam ministrados por Deus através da minha vida, porque eu não os escolhi. Foram eles que me escolheram. E se eles me escolheram, eles precisam estar submissos àquilo que o Senhor tem trazido sobre a minha vida. E a única forma de eu avaliar isso é eu deixando liberdade para que eles optem pelo sim ou pelo não. E aqueles que optam pelo sim, sim, são aqueles que Deus tem me confiado. Aqueles que optam pelo não, deve ter um pastor lá fora, um líder lá fora, alguém lá fora, que eles vão se submeter. Você não pode escolher as pessoas que você vai discipular, mas elas vão te escolher. E a partir do momento que elas te escolherem, discipule, cuide, ministre, traga direção e instrução sobre a vida delas. É preciso aprender a estar sob autoridade e é preciso aprender a estar em posição de autoridade. A forma que o Senhor vai tratar principalmente o seu temperamento é cuidando de pessoas. Moisés ele passou do homem mais irado da face da terra por um homem mais manso da face da terra em alguns anos, cuidando de pessoas. Você saber exercer a autoridade é a chave para o seu crescimento ministerial. Estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. A Bíblia declara que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo empoderado pelo Espírito Santo, com tanta virtude, com tanta presença de Deus, ele esvaziou-se de si mesmo e se permitiu obedecer a Deus até a morte de cruz. Ele foi como uma ovelha em silêncio para o matador. Ele dizia, acaso não beberei o cálice que Deus tem para mim? Acaso eu não irei me submeter à vontade de Deus? Estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Sinais indispensáveis que acompanham a pessoa obediente. Uma pessoa que reconhece a autoridade naturalmente vai procurar descobrir a autoridade aonde quer que vá. Aonde você estiver, identifique a autoridade. Você precisa saber quem está sobre a sua vida, e você que é líder de GR, você precisa levar isso adiante. Esse é o co-líder do GR.
Esse é o líder do GR. Esse é o líder do ministério. Esse é o pastor da igreja. Isso precisa ser claro. Onde as pessoas estão, onde um bom cristão está. Ele logo chega, ele logo identifica quem é a autoridade através da qual Deus deseja tratá-lo. Uma pessoa que tomou conhecimento da autoridade de Deus, ela é mansa e ela é delicada. Jesus declara: o meu fardo, ele é leve porque eu sou manso e humilde de coração. Então uma pessoa que conhece a autoridade, ela se submete, ela torna a sua vida muito mais fácil. Ela torna a sua vida muito mais fácil. Porque ela passa a compreender, ela tem um entendimento de responsabilidade. Ela sabe que a responsabilidade final ela é sempre da autoridade. No final das contas, a igreja não funciona dessa forma. Se tudo der certo, é mérito de todos. Se tudo der errado, é culpa do líder. Então no seu GR funciona assim. Se o GR festivo for muito bom, cheio, salvação, glória, cura, poder, maravilha, 50 pessoas lá. Parabéns equipe, parabéns todo mundo, Deus te abençoe, que bom que Deus fez. Feliz, quero agradecer fulano, que ganharam pessoas para Jesus, glória a Deus. Agora se você chega no GR e não tem ninguém, a culpa é só sua. Essa igreja vive, essa igreja cresce, essa igreja, sabe, batiza, essa igreja cura, essa igreja funciona, é mérito do corpo de Cristo, de todos que estão ali. Essa glória ela precisa ser derramada. Se tudo der errado na igreja, a culpa era sempre do pastor. Sobre a autoridade, existe uma responsabilidade. Quando você se submete, o seu fardo ele passa a ser muito mais suave, porque você passa a ser responsável apenas por aquilo que Deus te chamou para ser. Uma pessoa que verdadeiramente reconhece a autoridade jamais deseja estar em posição de autoridade. Há um temor no nosso coração. Não almeja você ocupar a posição de outra pessoa, roubar a posição de outra pessoa. Deseja ocupar a posição que Deus tem para você. Não existe competição santa na presença de Deus. Os piores elogios que existem é mais e melhor. Aquele é mais ungido, aquele prega melhor, aquele faz daquela forma. E nós competimos e desejamos ocupar o lugar de certas pessoas. Você precisa ser tão bom quanto Deus te chamou para ser. Você é o único. Se Deus gostasse apenas do Silas Malafaia, do Cláudio Duarte, do pastor Michael Abut, do pastor Fausto Bittencourt, Deus não tinha te chamado. Existe uma unção específica sobre a sua vida. Não deseja ocupar o meu lugar, o lugar de nenhum pastor e de nenhum ministro. Deseja ocupar o lugar que Deus tem para você. Uma pessoa que entrou em contato com a autoridade, mantenha sua boca fechada. Não adianta você falar, eu me submeto, aí você vira as costas. Murmura. Você traz divisão. Você faz críticas. Você diz, eu não concordo por causa disso, daquilo, mas eu vou me submeter. O estrago, ele já está feito. Eu escutei uma história muito interessante que falava sobre um rabino, e esse rabino, o rabino é aquele que cuida da sinagoga, né? A religião judaica. E esse rabino, ele passava todos os dias por uma venda de manhã, ele pegava uma fruta. Pegava ali uma maçã e saía, limpava ela e saía comendo pela rua. E um dos funcionários daquela venda, ele começou a analisar aquilo e ele começou a ficar muito incomodado. Porque ele pensou, poxa, um rabino, né, um líder, autoridade sobre a minha vida, é o líder da minha sinagoga, ele passa aqui todo dia de manhã, ele está roubando uma fruta. Aí você pensa, todo dia de manhã ele passa aqui, 30 dias por mês, 30 maçãs por mês, 365 maçãs por ano. Esse cara, ele é um ladrão. E ele começou a propagar aquilo, começou a falar para as pessoas, cara, você não acredita que o rabino lá da sinagoga, todo dia ele rouba uma fruta na fruteira. Ele vem aqui falar sobre honestidade, sobre princípios bíblicos, sobre o Deus de Israel, e ele passa aqui todo dia de manhã e está lá, é básico dos 10 mandamentos, não roubarás, ele rouba todo dia de manhã. E a sinagoga começou a espalhar aquilo começou a virar comentário, começou a entrar no ouvido de todas as pessoas. Eles fazem uma reunião dentro daquela sinagoga e decidem retirar aquele rabino pelo seu péssimo comportamento. Passado algum tempo, aquele rabino ele vai até aquela fruteira
E ele passa a conversar com aquele funcionário, já afastado ali das atribuições dele na sinagoga. E o funcionário olha para ele e diz: olha, Rabino, eu tenho que dizer para você uma coisa aqui. Sabe, você esteve sobre a minha vida há tanto tempo, mas eu sou obrigado a dizer que você foi tirado ali da sinagoga porque todos os dias de manhã você passava aqui, roubava uma fruta e eu tive que levar isso adiante. E o Rabino olhou para ele e disse: eu roubava uma fruta? Ele: sim, todo dia eu trabalho aqui de manhã e todo dia de manhã você passa aqui e rouba uma fruta. E o Rabino disse: é que você não sabia que no final de tarde eu vinha aqui, pegava uma outra fruta e eu sempre pagava as duas. Faz anos, muito antes de você trabalhar aqui, eu já tinha um hábito. Eu passo de manhã, eu pego uma fruta, no final de tarde, na volta, eu pego outra fruta, eu venho e eu pago as duas. E aquele homem, ele fica completamente transtornado, dizendo: Rabino, eu fiz uma bobagem, você me perdoa, eu errei, sabe, você é autoridade sobre a minha vida, eu não devia ter me metido, como é que eu posso resolver isso? E o Rabino diz: tem uma forma de você resolver, faz o seguinte, me encontra hoje na cobertura da igreja, ali no telhado da igreja, e traz um travesseiro de penas. Aquele homem falou: sei lá, deve ser um ato profético de perdão, né? Ele pegou um travesseiro de penas, encontrou o Rabino no telhado da sinagoga, e o Rabino cortou aquele travesseiro de penas e bateu o travesseiro no telhado, e todas as penas saíram pela cidade voando. E o Rabino olhou para aquele homem e disse: eu te perdoo, mas para você consertar aquilo que você fez, eu preciso que você desça agora do prédio e recolha todas as penas que saíram do travesseiro. E aquele homem disse para o Rabino: não é possível. E o Rabino disse dessa mesma forma: eu posso te perdoar por aquilo que você fez, mas é impossível você consertar o prejuízo que você trouxe para o meu ministério. É impossível que você conserte toda a murmuração, toda a contenda, toda a fofoca, todos os problemas, toda a afronta, todo o prejuízo que você me causou. É isso que Jesus Cristo ele diz em relação ao escândalo: pecar todo mundo peca. Mas o escândalo é aquele pecado de efeitos irreversíveis, quando você cria contenda, quando você cria inimizade, quando você cria problemas com a autoridade que está estabelecida sobre uma igreja, como congregar naquele lugar, como se submeter àquela pessoa, como crescer ministerialmente. E último ponto, uma pessoa que entrou em contato com a autoridade é sensível a todo ato de anarquia e rebelião à sua volta. Então eu não quero saber se tem alguém murmurando na igreja. Eu quero saber por que essa pessoa que estava murmurando teve liberdade de falar com você. Murmuração, contenda e rebeldia sempre houve. Sempre houve. Foi assim desde o princípio com Satanás. Mas a Bíblia diz: o errado não é só o que faz. O errado é o que faz e o que consente com aquilo. Então não consinta com murmuração, não consinta com críticas. Não seja você alguém que tenta derrubar aquele que está em posição de autoridade. Não permite esse tipo de fofoca, esse tipo de contenda ao seu redor. Não se levante contra nenhuma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Seja você um abençoador. Seja você grato pela oportunidade que você teve, pelos professores, pelos líderes, pelo chefe que você teve. Seja você grato por esse processo pelo qual Deus escolheu te desenvolver em relação a essas autoridades. Porque quando você faz isso, as autoridades elas vão te fazer bem. Olha que a Bíblia declara: não é à toa que toda autoridade, seja ela um chefe, um político, um delegado, um juiz, um policial, um pastor, um líder de qualquer coisa, não é à toa que ele possui uma espada. O que é a espada? É a sua capacidade de disciplinar, de fazer justiça. E a Bíblia diz: essa pessoa ela sempre vai ser chave para beneficiar aqueles que têm o coração correto e para disciplinar aqueles que têm o coração errado. Deus usa o seu chefe para te demitir ou para te promover. Deus usa o teu chefe para fechar uma porta e usa outra pessoa para abrir outra para o seu crescimento. Deus usa as pessoas que estão em posição de autoridade. Pode ser uma multa de trânsito, pode ser um juiz num processo judicial. Deus usa as pessoas que estão em posição de autoridade para transformar as nossas vidas. Seja você um abençoador de todas as autoridades, para que elas cumpram o propósito que está sendo determinado por Deus. Viva o propósito que Deus tem para a sua vida hoje.
Seja grato por todas as autoridades que passaram sobre a sua vida. E ensine esse princípio tão importante. É um livro maravilhoso, um livro transformador, um livro que faz parte da nossa história, da história atual da igreja. É um livro chamado Autoridade Espiritual, o escritor é o Watchman Nee. Então, se você pode, leia esse livro, baixe o e-book na internet. É um livro relativamente curto, mas extremamente profundo em relação a esse princípio espiritual. Glória a Deus, querido. Deixa aí o seu comentário de 5 linhas. Não esqueça, faça o seu dever de casa. Eu vejo você na próxima aula. Deus te abençoe.